Muito bem. Ao som do Yangus Quarteto, nós começamos o Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. E o papo de hoje é com você, colega do sexo masculino que está aí do outro lado da telinha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós, homens, vivemos em média de 6 a 8 anos a menos do que as mulheres. E tem um motivo para isso, viu? Somos os campeões do tabagismo, campeões do sedentarismo e ainda por cima os mais resistentes quando o assunto é a busca por um especialista para os exames preventivos. Exames como o da próstata, que levanta muitas dúvidas e polêmicas, até mesmo entre profissionais da área da saúde. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. É isso mesmo. Pelo 4º ano consecutivo, o Brasil se integra à campanha mundial do Novembro Azul, um mês que é voltado para a promoção da saúde do homem. E você pode enviar as suas dúvidas pelos nossos canais de interatividade, né, Jéssica? É isso mesmo, Roger. Você que está em casa, então, pode participar conosco do programa por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. Quem quiser pode ligar pelo 3218-2194 e encaminhar, então, sua dúvida a respeito do assunto de hoje. Com certeza. E quem vai ajudar o pessoal de casa a responder essas dúvidas são os profissionais e também autoridades da área da saúde que hoje participam do programa com a gente aqui no estúdio. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes disso, na nossa janela cultural, temos Caroline Dallagnol hoje em uma dobradinha aí, Carol. Isso mesmo, Roger. Olá para você, olá para todos que nos acompanham ao vivo aqui pela UX TV. No quadro Armazém de hoje, a gente bate um papo com a Kelly Crote de Lima, que ela é técnica da equipe de basquete em cadeira de rodas daqui de Caxias do Sul. Eles viajam amanhã para São Paulo, porque eles disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeiras de Rodas. Então, ela vai nos contar tudo o que vai rolar nesse evento e a expectativa também. E a dobradinha, Roger, é que o nosso colega Lucas Volpato, que é o coordenador do primeiro Festival de Música de Rua de Música de Nova Prata, ele está preso no trânsito, então pode ser que ele chegue aqui para contar todas as novidades. Senão a gente... Mas qualquer coisa, o César aqui do Yangus diz que sabe tudo, né, César, sobre o evento, e vai poder passar umas informações aí pra gente. Obrigado, Carol, depois a gente volta a conversar então. Mas antes disso, eu começo a nossa conversa então com a secretária Dilma, secretária da Saúde aqui de Caxias do Sul. Secretária, os homens têm que aprender muito ainda com as mulheres a cuidar da saúde quando o assunto é o cuidado com a própria saúde. Eu acho que sim. Na verdade, eles sabem. O homem é um ser arredio, né? Eles sabem e a gente está convidado. Na verdade, esse Novembro Azul, análogo ao Outubro Rosa, que foi um sucesso, acho que em todo o Brasil, aqui na nossa cidade também, na medida em que assim, junta toda a sociedade rumo a doenças da mulher, né, focando o câncer de mama, e que puxa outras situações da vida da mulher e foca também bastante a autoestima da mulher, como tem sido ultimamente. Foi muito bonito o Outubro Rosa. O Novembro Azul puxa a saúde do homem, a saúde geral do homem. A gente convida o homem para frequentar o sistema de saúde ou o seu médico, enfim, em busca da prevenção. Prevenção de muitas doenças que acometem a todo ser humano, e particularmente os homens, como tu disseste, que tem uma expectativa de vida menor, e a custa principalmente de doenças cardiovasculares, que começa pelo combate ao sedentarismo, à hipertensão arterial, esses diagnósticos, né? E chega ao câncer de próstata, que também é um dos itens que se contempla no Novembro Azul. Fábio, e essa questão voltada agora ao Novembro Azul, que tem um enfoque especial então no câncer de próstata, ele surte algum efeito nos consultórios, ou seja, durante esse período, os homens buscam mais o acompanhamento médico ou não? Qual que é a importância de programas como esse? Na minha opinião, é fundamental esse tipo de programa, porque cada vez mais alerta a população que eles devem procurar um consultório de um médico, de um urologista ou mesmo de um clínico geral para obter informações, mas principalmente de um especialista, porque é um tumor
E geralmente quando se fala em Novembro Azul, se pensa em câncer de próstata, não se pensa em tantas outras patologias como hiperplasia de próstata, mas se pensa muito em câncer de próstata até porque é o segundo tumor mais frequente, tira melanoma, mas não é o que mais mata, mas é um tumor extremamente importante, extremamente frequente no homem. Então, esse tipo de atitude de prevenção, de procurar, de fazer o diagnóstico precoce, faz com que o homem cada vez mais procure um médico urologista para saber o que está acontecendo. E essas campanhas aumentam, sem dúvida nenhuma, a quantidade de pacientes que ficam alertas. Opa, pera um pouquinho, será que não está na hora de eu procurar algum médico para saber se eu tenho alguma coisa, se eu não tenho alguma coisa? Até porque câncer de próstata, na grande maioria das vezes, não dá sintoma nenhum. Só vai dar sintoma quando a coisa está mais avançada. Então, realmente, isso aumenta um número, a procura de pacientes e existem alguns convênios de saúde que chegam a fazer campanhas para que os pacientes procurem mais o seu médico urologista. Então, sim, isso aumenta o número, a frequência de pessoas que procuram um médico especialista para ver se tem algum problema, principalmente na próstata. Ok. Dino, Caxias do Sul tem um programa especial voltado para a prevenção do câncer de próstata. Como é que funciona esse programa? Quais ações que o integram? Na verdade, nós temos todo um programa que atende o homem na sua integralidade. O câncer de próstata é um dos focos que tem mais chamamento neste mês, mas ele entra em todo um conjunto, que é a redução do tabagismo, redução do alcoolismo, estímulo que o homem vai fazer os exames preventivos que reduzam doenças cardiovasculares, monitoramento e controle do diabetes e da hipertensão. Hoje a gente tem 26 grupos antitabagismo funcionando nas unidades básicas de saúde, inclusive com compra de medicação com recurso próprio do município para que a pessoa pare de fumar. A gente sabe que todo esse conjunto de ações tem um reflexo importante na mortalidade masculina. No caso do câncer de próstata, tem um foco através de um programa que se criou, que é um programa de vigilância ao câncer de próstata. A gente deu o nome de Vive Próstata no ano passado. Até porque, como o Fábio falou, a gente tinha estatísticas de mortalidade bastante altas e também de morbidade relativa ao câncer de próstata. Nós tínhamos, por exemplo, em 2013, nós tivemos 26 óbitos. Em 2014, chegamos a 39 óbitos. Então, isso começou a nos alertar que a gente tinha que fazer alguma abordagem diferente. Então, a gente instituiu em Caxias o acesso aos homens via unidade básica de saúde dos exames de PSA, para que sejam feitos em determinados grupos, em determinadas faixas etárias. Para quem não conhece muito bem a terminologia, né? PSA, que tipo de exame seria? É um exame de sangue, que é uma substância que se modifica, que se produz e que se lança ao sangue nas pessoas que são portadoras do câncer de próstata. É um marcador do câncer de próstata. E o Fábio é mais próprio para detalhar toda a questão dele. E ele, aumentado acima de determinados níveis, é um dos indicativos de que a pessoa tem a doença. Não é o único. Inclusive, ele pode ser normal e a pessoa pode ter o câncer. Então, de até 30% dos casos, Fábio também me corrige se eu disser alguma coisa errada, pode ter PSA normal e só o exame físico, que é o toque retal, que vai determinar. Então, por isso a gente associa os dois exames. E a gente começou a ofertar para os homens, a cada 2 anos, entre 50 e 70 anos, o exame de PSA associado com o toque retal e entre 45 a 50 anos para os homens que tinham uma história familiar forte, pai ou irmão que tinha o câncer de próstata ou cor negra. E fora que também era ofertado para todos os homens, independente de idade, se tivesse sintomas obstrutivos que indicassem algum problema prostático, não necessariamente câncer, mas enfim, que tivesse que rastrear e monitorar. E nós estamos com 1 ano do programa, temos uma série de dificuldades, porque a gente tem... precisamos de mais urologistas, mais acesso, mas nós estamos conseguindo expandir o acesso aos homens a este exame e estamos tentando trabalhar que os homens procurem as unidades básicas de saúde e, através delas, façam esse tipo de rastreio. Muito bem. Henrique, você que trabalha diretamente aí como médico da família, né? Isso. E médico de comunidade, tem um número aqui geral do Brasil, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são registrados 69 mil novos casos por ano de câncer de próstata. Mesmo assim, alguns profissionais da área da saúde, secretarias também de municípios, são divergentes com relação ao rastreamento da doença. Por quê? Tá. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade
de vir conversar, né? E parece que existe já um certo consenso aqui entre os participantes médicos, pelo que eu vi, mas que ele não é um consenso internacional na literatura científica. Pelo contrário, então, cada vez mais, vigorosamente, as instituições responsáveis por indicar rastreamento têm contraindicado o rastreamento de câncer de próstata. Para a gente discutir rastreamento de câncer de próstata, primeiro a gente precisa entender o que é rastreamento, né? Eu não sei se vocês vão ter um momento específico para explicar alguns conceitos. Podemos abrir agora, então, porque a diferença é entre o rastreamento e o exame clínico, é isso? Como é que funciona a diferença? Bom, então, o rastreamento, ele é utilizado quando a pessoa não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma, a pessoa não sente nada, né? E aí a gente faz uma campanha para a pessoa ir buscar um determinado exame, né? A gente tem alguns problemas com os rastreamentos, né? Embora muitas vezes os médicos passem a impressão de que a gente consegue controlar todos os efeitos das nossas intervenções, e eu como médico eu gosto, né, até estava discutindo isso com as minhas alunas hoje, que eu gosto de pensar, né, que as coisas que eu faço não causam nenhum dano. Mas a gente sabe que as intervenções médicas, elas causam dano. E se a gente vai estudar, né, e a gente vai puxar os dados estatísticos, a gente vai se dar conta que uma das principais causas de morte nos lugares onde se estuda isso, principalmente nos Estados Unidos, é a intervenção médica. Veja bem, eu não estou dizendo para não ir no médico. Eu acho que é ótimo vir de azul exatamente para mostrar isso, que acho que a gente deve esclarecer sobre o tema, se conversar, né? Inclusive, essa tem sido a posição das grandes instituições dedicadas à promoção e prevenção de saúde. Mas o rastreamento, ele tem que ser uma coisa extremamente estudada, porque a gente está dizendo uma pessoa ir fazer um exame e fazer um tratamento, passando a impressão de que ela só vai se beneficiar. Infelizmente, a gente sabe que também ocorrem danos, né? Também ocorrem danos nos rastreamentos. Quando a gente fala de próstata, né, e que sim, a gente tem uma mortalidade considerável de câncer de próstata, e eu infelizmente interno alguns pacientes com câncer de próstata avançada e alguns infelizmente vêm a morrer de câncer de próstata, então existe isso. O rastreamento, né, ele não é inócuo de dano, né? E ele não consegue, o PSA, ele não é tão sensível, né? E ele também não é tão específico. Então, idealmente, a gente gostaria que a pessoa, né, se eu pudesse bolar um exame de rastreamento para ficar mais fácil de entender, eu gostaria que o paciente chega na minha frente, eu passo a mão, né, e consigo detectar que aquela pessoa tem um câncer que vai levar ela à morte, ou dizer com 100% de certeza que aquela pessoa não tem um câncer e não vai morrer disso. Esse seria o ideal. Na verdade, a gente tem o PSA, que a gente poderia comparar. Infelizmente é isso, a jogar uma moeda para cima. Claro que eu estou fazendo um exagero aqui, mas é para o leigo, né? Se a gente for fazer uma discussão científica, a gente não vai comparar com uma moeda, mas infelizmente ele diz que a pessoa tem câncer, entra numa cascata e o que os estudos científicos de maior escopo estão dizendo é que a pessoa se submete a vários tratamentos, quimioterapia, biópsia, radioterapia, principalmente cirurgia, que geram danos e, infelizmente, o que a literatura científica mostra é que não morre menos gente. Então, sim, por isso que os grandes departamentos de prevenção e de promoção de saúde dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra e da Austrália contraindicam rastreamento populacional, ou seja, chegar na rua e dizer, você é homem, vem aqui fazer PSA. Isso
a literatura científica cada vez mais tem contraindicado. O que é muito diferente, só para terminar, mais um segundo, o que é muito diferente da pessoa chegar assim no seu médico ou no seu urologista, doutor, eu estou com um problema para fazer xixi, ou então estou com uma dor aqui embaixo, ou então estou perdendo peso, o que eu faço? Bom, aí a pessoa está sentindo alguma coisa. E aí, felizmente, a gente tem tratamentos que são realmente maravilhosos e mudam a mortalidade. Então, não sei se deu para entender. Fábio, existe uma alternativa ao exame ou como é que é direcionada a pessoa para fazer esse exame que alguns consideram mais invasivo? É assim, ó, a minha posição, eu entendo o que foi colocado, é um pouquinho discordante em alguns pontos, porque tu só vai tratar se tu encontrares algum problema. Evidentemente, fazer um PSA e fazer um exame de toque, teoricamente, claro, eu entendo, uma coisa é, gastou dinheiro para fazer um exame de PSA, teve um custo, realmente, isso aí existe, mas assim, tu só vai fazer um tratamento se tu tiveres um diagnóstico de um tumor. E a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Existem cânceres de próstata assintomáticos. O câncer sintomático da próstata, ele acontece quando a próstata está grande e quando ela já está tendo algum comprometimento. A grande questão toda, e isso eu concordo plenamente contigo, é que em 15 anos, se tu fizeres um tratamento mais avançado, se tu só observares o paciente, se tu fizeres quimioterapia, se tu fizeres radioterapia, talvez não tenha nenhuma repercussão, ou seja, dentro de 15 anos, a sobrevida seja a mesma. Mas após 15 anos, isso muda. Então, muitas vezes, um diagnóstico precoce para resolver um problema do paciente, ele vai fazer com que o paciente tenha uma terapia que lá na frente ele vai se beneficiar. Não aqui agora. Agora não. Mas lá na frente, em 15 anos, tanto é que se questiona no homem com mais de 70 anos, se ele não tiver em estado geral muito bom, acima de 74, 75 anos, se não tiver em estado geral muito bom, até que ponto nós devemos realizar um exame de PSA e um exame até de toque retal? Porque qualquer benefício vai acontecer 15 anos lá na frente. Se ele não estiver muito bom, talvez não tenha nenhum benefício. Mas como é que tu faz de uma maneira geral? E isso aí o Dr. Dino também falou. Até 30% dos pacientes, eles vão ter um PSA normal e o toque vai mostrar uma alteração. E se tu encontrares uma alteração ou no PSA ou no toque, aí tu vai ter que fazer uma biópsia de próstata para saber se existe lesão ou não. A grande questão é, muita gente pode ter o aumento do PSA e não ser tumor. Realmente, o PSA não é específico da maneira que nós gostaríamos e também não é tão sensível assim, porque tem muita gente que pode ter câncer de próstata com um diagnóstico histológico, ou seja, o formato do câncer ser tão diferente do normal que nem PSA produz. Então, nós não podemos nos basear apenas no PSA ou apenas no exame de toque. É um combinado. E é esse combinado que, se tiver alguma alteração, esse paciente vai ser submetido a uma biópsia de próstata para saber se ele tem alguma lesão. E se ele tiver lesão, tratar de acordo, né? Então, assim, realmente, cada vez mais se fala até que ponto vale a pena fazer rastreamento. Mas o paciente que chega, com certeza, isso não se tem dúvida, se ele chega com algum sintoma, esse paciente tem que ser investigado, tem que saber o que está acontecendo com ele. O grande problema é que muita gente tem câncer de próstata e não sente absolutamente nada. E aí, como é que faz? Vai deixar de fazer um exame diagnóstico precoce nesse paciente? Ou então detectar que daqui a pouco ele está com câncer de próstata? Essa é a grande questão que se faz. Eu quero saber agora aqui com o seu Honório, saber se o seu Honório está se cuidando também, né, seu Honório? Tudo bem? Sim, seu Honório, o senhor faz o acompanhamento constante com o médico? Como é que é a periodicidade assim, que o senhor procura? 6 meses eu estou fazendo. Que o normal é de ano a ano, né? E eu estou fazendo a cada 6 meses. Isso porque eu já tive também um pequeno problema. Há uns anos atrás eu tive uma prostatite. Eu fiz, justamente que ele falou em biópsia, eu fiz uma biópsia também. Constatou apenas uma inflamação. Então, dali por diante, eu vim acompanhando mais frequente. E esse episódio, seu Honório, fez com que o senhor tivesse um cuidado maior com a sua saúde agora? Como é que foi essa mudança depois dessa descoberta? Não, sempre a gente vai se cuidar mais, porque o problema é sério, né? A gente fala, mas o problema não é fácil. Então a gente vem se cuidando, vem se tratando, qualquer diferença no xixi, eu corro no médico, vou lá e digo, olha, tá assim. Então a gente já faz os exames e vê como é que está. E o senhor agora faz parte de um grupo de convivência também da Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Caxias. Começou a praticar esporte também. Isso ajuda? Também ajuda muito. Isso
para todo mundo que joga comigo se sente melhor, né? Quantas vezes por semana já? Bom, eu jogo não todos os dias, mas quase. Só não jogo na segunda e quarta. É terça, quinta e sexta. E já sente mudanças no corpo? Já. A gente se sente melhor fisicamente, né? Se alimenta melhor, dorme melhor. Para tudo ajuda, né? Com certeza. Obrigado, então, seu Honório. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui no assunto, porque a Carol Dallagnol já está com a convidada aqui. Nós vamos saber um pouquinho mais agora no quadro Armazém, né, Carol? Sim, obrigada, Roger. Vamos saber de basquete, então, né? Eu recebo a Kelly Crote de Lima, então, que é a técnica da equipe de basquete, que é o CIDEF, Rede de Postos Sim e outras empresas, inclusive a UX, que patrocinam a CIDEF, né? O CIDEF. E vocês viajam amanhã para Praia Grande, que fica em São Paulo, para então disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. Seja bem-vinda, primeiramente, Kelly. Obrigada. Kelly, tu me contava, inclusive, que tu é a técnica, assumiu agora em 2014, por causa com o afastamento do Thiago Franco. 2015. Sim, Isso, 2015, que o Thiago foi chamado para a seleção brasileira. Isso mesmo. Mas você já tinha treinado o pessoal 10 anos antes, é isso? Isso, em 2005. Como é que é a análise que você faz de ter treinado eles lá em 2005 e agora, em 2015, vocês estarem disputando um campeonato tão grande assim? Há 10 anos atrás, então, quando eu assumi o CIDEF, eu era estagiária ainda de Educação Física, né? E por eu vir do basquete, por ter sido atleta de basquete, né, tive a oportunidade de treinar eles. A evolução é nítida, né? No momento que eu assumi eles, ainda a princípio estava iniciando os treinamentos, era uma associação que tinha o esporte mais para inclusão, né? Ainda é, mas sem intuito de chegar até onde chegou, né? Começou devagar. No momento, naquele ano, eu lembro que a gente jogou o brasileiro da 3ª divisão, mas não com o intuito de subir para divisão nenhuma, mas para a gente ir a primeira vez, que foi no Espírito Santo, em Vitória, em 2005. E depois disso eu vi que houve uma evolução, né, muito grande, até pela questão de apoiadores, a questão do trabalho bem desenvolvido, né, pelo Thiago nesse meio tempo também. E a renovação de atletas, né? E é uma coisa que a gente busca muito ainda, a gente precisa muito a renovação, né? Tem atletas que eu digo remanescentes lá do tempo de 10 anos atrás que eu trabalhei com eles, que ainda estão, né? E eles já dizem, deu já o meu tempo, deu já o meu tempo. Só que eles não saem porque não tem quem, né, vir novo. Esse ano a gente teve 3 rapazes novos que entraram na equipe e que só vem a somar, eu acho, né? Qual é a expectativa para esses dias, que vai até domingo o campeonato, é isso? Né? Isso, é diferente da maioria das competições, né? Pensa brasileiro, começa no início do ano, termina lá no fim, né? Se comparado com o futebol, se comparado com o NBB, né? Que vai jogar, volta. Na modalidade em cadeira de rodas, né? É feito em uma semana, até acho que pela questão de logística, né? De toda a questão de leva cadeira de passeio para quem é cadeirante, cadeira de jogo, né? Então eles concentram. Já ocorreu o brasileiro da 3ª divisão, ocorreu da 2ª e agora o da 1ª, né? Então em cidades diferentes, né? Que assumem, né? E dão todo o aporte para isso. E a expectativa nossa, na verdade, esse ano é se manter na 1ª divisão. Então, são 12 equipes e a gente ficar entre as 10, porque as 2 últimas voltam para a 2ª divisão. A gente não tem a intenção nenhuma de ganhar alguma medalha, até porque a gente sabe da realidade que a gente vai encontrar na 1ª divisão. A nossa equipe é a única, praticamente, que os atletas não recebem nenhum valor financeiro para jogar, né? Eles vêm... alguns têm seus empregos, têm suas coisas, né? E jogam por gosto, né? Por paixão. Por paixão mesmo, né? E a gente aposta muito, né, nessa competição, é realmente o entrosamento da equipe, que vem há anos jogando junto. Eu acredito que é esse que é o diferencial da nossa equipe, se comparado a outras, que o nível técnico, salarial e patrocínios são bem maiores, mas que contratam gente, né, para o campeonato, e a gente vem com treinamento, né, regular o ano inteiro com a mesma equipe. Qual as outras equipes fortes que vocês vão enfrentar lá em São Paulo? Na nossa chave, a gente enfrenta a CAD, que é uma equipe de São Paulo,
e a HD Camp, que é de Campinas, né? E a gente, né, a gente fala o tempo todo, né? Bom, vamos tentar perder de pouco, né? Não que a gente não almeje ganhar, mas a gente sabe da realidade, os meninos, mais do que tudo, né? Já sabem, vieram até o ano passado, jogaram com uma dessas equipes, né? Então eles sabem, né, a qualidade das equipes que a gente vai enfrentar na nossa chave. Depois, mesmo perdendo, a gente não sabe quem a gente vai enfrentar, porque depende dos resultados das outras chaves, né? Ótimo. Mas se ganhar algum jogo é no lucro, né? De se manter e classificar, né, para cima, não para Claro. baixo, né? Com certeza, e vocês já são campeões, para já estarem indo para São Paulo já mostra o quanto vocês são vencedores ali, né? Ah, com certeza. Kelly, parabéns, obrigada pelo bate-papo, ter vindo aí. Eu sei que vocês viajam amanhã. Eu Boa que agradeço viagem a para vocês oportunidade. e boa sorte lá. Obrigada. Daqui a pouco tem mais Quadro Armazém, falando então do primeiro festival de música de Nova Prata, que está movimentando aqui a nossa região. Roger? Isso aí, Carol. A gente, inclusive, tem uma atração no programa hoje, né? A gente recebe o Yangus Quarteto. César, quero saber de vocês. Há quanto tempo já juntos? Estilo? Pergunta forte. A gente está junto há muito tempo, né, guris? Estamos juntos desde 2005. Esse ano a gente fez 10 anos já tocando junto, com a mesma formação. É um casamento, praticamente. Mais ou menos. É um casamento, não corre risco de ter separação de bens, né? Mas é um relacionamento intenso, de muita amizade e muita música, né? A gente curtiu muito esses últimos 10 anos, né? E como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês trabalham mais com músicas autorais, vocês fazem releituras, como é que é? A Yangus hoje ela tem 5 formatos de shows diferentes. E cada um a gente tenta adequar para a situação a qual a gente vai se colocar. Desde um palco num rodeio, até um palco num teatro, palco num festival. Então, são formatos separados, diferentes. E também a gente precisa fazer dessa maneira, diversificar, até porque a gente vive num universo que não consome tanta música instrumental. Nós somos um quarteto de música instrumental, temos até convidados que cantam, eventualmente, mas como a gente tem um público não pequeno, um público restrito, selecionado e seleto, a gente tem que conseguir jogar para vários pontos para conseguir encontrar eles e tentar, da medida do possível, também se fazer notar, né?
Hoje falando sobre o mês de promoção à saúde masculina. Mas antes de darmos prosseguimento para esse assunto, vamos mais uma vez ao quadro Armazém com a Carol, que já trocou de convidado aí, Carol. Agora o assunto é música. O assunto é música e o nosso convidado chegou, que estava preso no trânsito, né? Chegando aqui em Caxias, pode falar. Seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Cheguei. Tinha uma paralisação dos caminhoneiros, que eu não estava contando, mas sim, vim de Nova Prata agora, para contar um pouco, então, dessa edição, nessa primeira edição, né, do Festival de Música que a gente está promovendo lá nesse fim de semana, que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15, sexta, sábado e domingo próximos. Vai ser aonde lá em Nova Prata? Na praça? Onde que vai ser? A gente vai ocupar vários lugares, tá? Vão ter oficinas, bate-papos, as apresentações principais que vão acontecer na praça, né, na praça central da cidade. A gente vai ocupar a Câmara dos Vereadores e um centro de eventos lá, então, onde vai ser a abertura, né, do evento na sexta-feira, com o show do Quinteto Perche. Lucas, quanto tempo para organizar esse festival? A gente está organizando há mais ou menos um ano. Até um pouco mais do que isso, né? Porque a gente fez, então, toda a parte de organização do projeto. Aí, depois, né, ele é um projeto aprovado na LIC, que é a Lei Estadual, né, de Incentivo à Cultura. Então, a gente captou, né, depois o valor para poder realizar. Não captamos tudo, né? Ele vai ser um formato, assim, reduzido, 1/3 do tamanho que a gente gostaria. Mas eu acho que nem por isso ele vai perder o brilho, né? Vão ter atrações muito boas. Para quem gosta de música, é um evento muito interessante. Vocês estão tendo uma palhinha aqui com o Quarteto Yangos, que tem um trabalho fantástico instrumental. Inclusive, durante a semana, na quarta-feira e na sexta, outras bandas que também participam do festival estarão aqui no Rede de Olhares, né, Lucas? Pois é, a gente só tem a agradecer realmente ao espaço, né, que possibilita, faz com que a gente possa divulgar um pouco e mostrar, né, um pouco, e fazer um convite também das pessoas que venham, né, pessoas daqui também de Caxias ou da região, que possam fazer um fim de semana de turismo em Nova Prata. Tenho certeza que vão ser bem recebidos, bem acolhidos. Nova Prata tem uma gastronomia farta, vão comer muito bem também. E vão ter que respirar muita música, óbvio. Lucas, quantas bandas? Como é que vai funcionar? Então, o festival ele tem 3 atrações principais, tá? Que fazem parte da nossa mostra principal, que são o Quinteto Perche, que é um quinteto de acordeons muito interessante. Toca música erudita, instrumental, somente no acordeon. Eles são de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Essa nossa edição está contando só com artistas gaúchos. No sábado a gente tem a apresentação do Quarteto, que é um quarteto instrumental também muito interessante, muito premiado, já ganhou muitos editais importantes da cultura brasileira, como o Rumos Itaú e o Natura Musical. E eles também são de Nova Prata? Eles são de Porto Alegre, então é Luciano Maia no acordeon, Hilton Vacari no violão, Ricardo Erenhout na bateria e Júlio Riso no trombone. E a última banda, então, é o Quizá Se Fosse, que é essa que vocês mostraram, que são 2 guris, e eles sozinhos no palco tocam vários instrumentos, vão criando coisas ao vivo, e vão gravando, e vão reproduzindo. Esse é o nosso cast principal, assim. Lucas, a programação, o pessoal pode conferir todas as atrações aonde? No nosso site, tá? É Festival de Música Nova Prata. Repetindo, festivaldemusica-novaprata.com.br. Tem toda a programação, todas as oficinas, todos os artistas da mostra principal e os 5 selecionados da nossa mostra paralela, que está aqui o Yangos representando muito bem, né? Essa mostra a gente teve 40 inscritos, nos surpreendeu, de todo o estado, então um número bem expressivo, que mostra que a música autoral e instrumental está bem forte, né? E a gente vai dar então espaço para essas 5 que foram as nossas agraciadas dessa edição. Ótimo. Muito obrigada, Lucas, por ter vindo lá de Nova Prata para bater um papo aqui com a gente no quadro Armazém. Obrigado, eu que agradeço e fica o convite, então, todo mundo, Festival de Música Nova Prata no próximo final de semana. Ótimo festival para vocês. Obrigado. Agora, tem programação, então, nesse final de semana, como é o festival, nos dias 13, 14 e 15, mas a Jéssica Lima conta outras atrações que também ocorrem aqui na região, não é mesmo, Jéssica? É isso mesmo, Carol. Antes, então, de chamar a agenda cultural, você ainda pode participar do programa por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. Quem quiser pode ligar no 3218 2194 e encaminhar a sua dúvida a respeito do assunto de hoje. Mas então agora você fica com outras atrações culturais na agenda cultural.
É nesta terça-feira o primeiro Fórum de Economia Criativa de Caxias do Sul. O evento acontece no bairro de Lázaro a partir da 1h15 da tarde. As palestras são gratuitas e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. Informações no site microempa.com.br. Neste sábado, o UX Cinema exibe os filmes Operação Big Hero às 3 horas da tarde e Os Bastardos Inglórios às 6 horas da tarde. A atividade é gratuita. A UX oferece o curso de Diálogos para a Ampliação de Direitos Sociais. O curso inicia no dia 12 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site ux.br até o dia 10 de novembro. Voltamos então para falar sobre o assunto de hoje do Rede de Olhares, que é sobre a prevenção, a promoção da saúde do homem, que agora nesse mês de novembro então ganha uma ênfase com o Novembro Azul. Então a nossa equipe de reportagem foi às ruas de Caxias do Sul para saber como os homens lidam com essa busca, com essa procura pelos profissionais da área da saúde e também qual a relação deles com os exames preventivos. Olha só. Com que frequência o senhor tem ido ao médico? Uma vez ao ano. Uma vez por ano. Que frequência? Praticamente quase toda semana. 2 vezes por ano. Ah, não fui nenhuma vez até hoje. Não. Muito difícil, só quando tá doente mesmo. Vai, é bem difícil ir ao médico. É difícil. Como é que é a relação dele aí com a saúde? Ele cuida? Como é que é? É bem descuidado. Bem descuidado. Tem que estar sempre em cima. Eu ando meio relaxado com a minha saúde. Como é que ele é em relação ao médico? Nada, zero, totalmente zero. Eu falei pra ele que eu ia contar. Não vai. Não vai, ainda eu que tenho que cuidar em casa. Eu tô doente, fico me tratando em casa. Eu não sei o que os homens têm, né, contra o médico. Não vão. A gente está agora no mês de novembro, tem a campanha do Novembro Azul contra o câncer de próstata, né? Houve uma polêmica que alguns médicos estavam defendendo o exame de toque e alguns dizendo que não precisava. Tua opinião sobre isso, sobre o exame de toque? A minha opinião sobre isso, eu creio que isso aí salva uma vida, né? É bem importante isso. Eu acho que quem tem casos assim na família, como é o meu caso, eu acho que isso aí é muito válido fazer. Aí tem como prevenir, tem como ver em tempo. Agora, depois que o trem andar, não tem volta. Eu acredito que o exame, ele sempre vai diagnosticar alguma coisa, né? Então, acho que a prevenção é a melhor coisa. Acho que sim, porque diz que quem procura acha, mas acha em tempo de ser curado ainda. Isso é muito só preconceito, na verdade, né? Então tem que pegar e fazer, não tem como, né? Depois no futuro é mais complicado, né? A senhora sempre cobra ele em relação à saúde? Tem que cobrar, porque tem que sempre prevenir, né? Não adianta deixar ser tarde, né? Antes melhor indicado, o problema é antes a mais que dá para ajudar e indicar os outros também, né? Faça a coisa certa. O dia que tiver que fazer, eu sou obrigado a fazer, isso é obrigação de todo homem. Mas por enquanto eu acho que não precisa. Não, deixa eu dizer. E ele tá com 30 anos, eu acho que ele não tá preocupado ainda, né? Quando chegar a data, a senhora vai cobrar ele. Certo. Ainda mais que a gente vê na TV, né? Que depois dos 45 tem gente que já teve na família, é bom ir no médico, né? Então, claro que eu vou dar em cima, né? Aí, então. Dino, nós conversávamos no primeiro bloco sobre essa questão de alguns profissionais serem favoráveis, outros contrários, né, ao exame. E pelo que a gente vê nas ruas, também tem posições que são divergentes, né? Na tua opinião, o exame ainda é um tabu? Não, mais do que o tabu, a gente tem que entender essa polêmica de rastrear ou não. Caxias é favorável ao rastreio. Por quê? Porque quando se fez a programação desse programa chamado Vive Próstata, eu olhei toda a literatura assim, entrei nos sites internacionais, eu sou uma pessoa que tem conhecimento epidemiológico, eu olhei a NIH americano, todas essas questões e eu procurei e decidi, vou me centrar nas sociedades médicas. São eles que tratam, são eles que pegam os pacientes, não são burocratas de Ministério da Saúde. Então, olhei o seguinte... como é que eu vou saber quais são os tumores que eu preciso ou não tratar? Eu sei que tem um percentual de tumores de câncer de próstata que provavelmente a pessoa vai morrer de outra coisa ou poderá ser só acompanhado. Então, eles chamam essa estratégia vigilância ativa. Eu tenho que saber quais são os tumores agressivos. Somente a biópsia vai me dar o índice de Gleason, que dá uma medida da agressividade do tumor e separa. Esses tumores eu não preciso intervir, eu só acompanho. A intervenção, o tratamento, a cirurgia poderá ser muito danosa. Mas este outro grupo eu devo tratar ou a pessoa vai morrer rápido. Ou morrer de uma forma
doída, agressiva. Eu precisava diagnosticar. É o diagnóstico que me dá a conduta de não fazer nada ou de fazer rapidamente alguma coisa. Agora, de chegar para os homens e dizer, não adianta fazer, e o senhor... E há pouco o homem, daqui 1 ano ou 2, tem um câncer de próstata. Primeiro, ele não vai me perdoar nunca. Segundo, eu não tenho o direito de dizer para ele que ele não vai ter impacto e que ele vai fazer uma biópsia, de repente essa biópsia... Esse senhor fez uma biópsia e deu negativo. Que bom para ele, né? Se a pessoa tivesse dado positiva... seria ruim, mas seria bom também porque ele poderia ter feito o tratamento. Então, é uma visão, tem uma visão clínica, uma visão epidemiológica muito macro da coisa. Então, eu acho que neste momento, que tem incertezas andando, eu prefiro fazer. E a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul assume o custo, porque tem custo fazer rastreio. E nesse momento, a nossa Secretaria tem uma posição de apoiar toda a intervenção que possa, neste momento, ter benefício. Se mudar, se houver um consenso mais forte, acho que a gente pode até recuar. Mas, nesse momento, acho que é o mais prudente. Henrique, em municípios como Santa Maria do Herval, por exemplo, que não aprovam o rastreio, como é que é feita essa logística de prevenção sobre o câncer de próstata especificamente? Eu agradeço a pergunta. Então, eu sou especialista em medicina de família e comunidade, que é exatamente... O rastreio que nós, só para contextualizar quem não assistiu o primeiro bloco, o rastreio que nós conversávamos, então, era sem a pessoa sentir os sintomas, todo mundo a partir dos 40 anos, né, que é indicado. Na verdade, 45 se a pessoa tiver histórico familiar genético de câncer de próstata, ou então 50 se não tiver histórico. Que é popularmente conhecido como o exame do toque. Toque mais o PSA. E mais o PSA, dois, que é o exame voltado com sangue. É o exame de sangue, exatamente. Isso aí, só para contextualizar. Vamos lá. Tá. Então, eu agradeço a pergunta, que eu sou especialista em medicina de família e comunidade, que seria, dentro da visão macro, né, seria, digamos assim, a especialidade estrategicamente preconizada para a gente otimizar, dentro do ponto de vista de clínicos gerais, né, com essa especificação, otimizar questões de promoção e prevenção à saúde. Como é que funciona no município? Ora, funciona no meu município que tem 6 mil habitantes, e na minha unidade, que cuida aproximadamente de 3.500 pessoas, 4.000 pessoas, flutua um pouco, funciona como funciona nos melhores lugares do mundo em relação às questões de rastreamento, né? Claro que a gente tem algumas insuficiências do modelo brasileiro. Então, quando a gente vai olhar para as questões de rastreamento, a gente sempre gosta de buscar outras opiniões, né? Seria aquela segunda opinião. É o que a gente fez na minha unidade. Então, eu não quero passar a impressão de que eu sei tudo, longe disso, né? O que a gente deve, eu discuti até com as minhas alunas que estão fazendo estágio lá em Santa Maria do Herval. Até agradeço a secretária da Saúde que me cedeu o carro da prefeitura. Não é fácil, gasolina está caro hoje. Então, a gente deve buscar as melhores evidências e os melhores serviços. Então, por exemplo, Holanda, que é um dos lugares que a gente tem menor taxa de mortalidade em homens, né? Ou Inglaterra, que a gente tem um dos melhores sistemas de saúde, onde, de novo, a gente tem menores taxas de mortalidade. Comparando ao Brasil, então, a gente passa vergonha, né? Lá não se promove rastreamento de câncer de próstata, porque ele não se mostrou útil, né? Não se mostrou útil. O que se promove, né? Eu até acabei vendo isso semana passada, um colega mandou, se promove em novembro na Austrália, que é onde começou essa questão, se eu não me engano, por favor me corrijam, que é onde começou essa questão do Novembro Azul. Hoje em dia se promove um folder, assim que se diz, um flyer, um mosquitinho, dizendo assim, na dúvida, procure o seu médico e converse com ele. Porque no frigir dos ovos, como o colega colocou bem, existe essa questão macro, né? Que a gente fala em centenas de milhares, milhões, né? Quando a gente fala em mortalidade, a gente está falando quantos milhões morrem os homens disso ou daquilo. No frigir dos ovos, é no cara a cara. Bom, eu estou há 5 anos na mesma unidade, né?
Então, evidente que os meus pacientes assistem TV, as mulheres assistem TV e mandam os pacientes, os seus maridos, né? E a gente dá uma risada e tal. Eu digo que eu também não gosto muito de ir no médico, embora seja importante. E, claro, eu sou médico. A gente dá uma risada e aí a gente vai conversar sobre prevenção e promoção. Aí a gente tem uma lista enorme que eu sugiro que se entre no departamento americano de prevenção e promoção à saúde. A gente vai ver que existe uma lista enorme e que não está lá próstata, mas está lá conversar sobre bebida de álcool, conversar sobre tabagismo, conversar sobre pressão. Então, a questão é, por que a gente não foca o Novembro Azul nisso, ao invés de focar, gastar recursos num programa de rastreamento que comprovadamente não reduz mortalidade? Quero ouvir o professor Pascoaloto, mas antes tem interatividade, né, Jéssica? Tem sim, Roger. É o Maicon Flores aqui pelo Facebook. Ele questiona se há dados mais atuais que comprovem e justifiquem como estratégia de saúde pública a realização do toque retal e PSA como medida efetiva de redução da mortalidade por câncer de próstata. Contudo, ele pede se é válido rastrear algo que não se pode fazer muito para a cura. Professor Fábio. O que a Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza? Todo homem acima de 45 anos de idade, e isso mudou. Se vocês param para pensar, até 2 anos atrás era 40 anos se tinha histórico familiar ou 45 se não tivesse. Isso mudou. Por quê? Porque se viu que não se aumentava o índice de casos novos e talvez não fosse mudar a prevalência até com relação ao tratamento desses pacientes. Mas uma coisa a gente tem que deixar muito claro, pessoal, isso na minha opinião, e não é a minha opinião, a opinião da Sociedade Brasileira de Urologia. Pessoal, fazer um exame de toque, fazer um PSA, não mata ninguém. Não detectar precocemente, pode matar alguém. Então, o exame de toque, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, ela deixa muito claro, ele deve ser preconizado nessa parte dessa população, até porque foi muito bem falado. Uma pessoa falou ali na entrevista que eu achei fantástico. O homem só vai no médico em 2 situações. Ou quando ele está com dor ou quando a mulher chega a marcar a consulta. Senão ele acaba não indo. Ainda mais para fazer um exame de toque que tem todo um tabu relacionado. E esse tabu relacionado pode também fazer com que o homem queira postergar isso. E muitas vezes tu postergando e muitas vezes tu podendo fazer um diagnóstico precoce, tu pode até salvar a vida da população. A grande questão é, até que ponto, e isso eu concordo, até que ponto nós temos que fazer rastreamento para todo mundo? Será que isso aí vai mudar alguma coisa? A gente ainda tem que ver. Só que naquela pessoa que ela tem alguma questão, ou se sente alguma coisa, ou tem um pouco de medo, não tem o porquê não fazer o exame de toque. Até porque o diagnóstico é uma biópsia. E a biópsia não é mutilante, vou deixar bem claro, a biópsia não é mutilante. Muito menos o exame de toque. Então, tu só vai fazer uma biópsia se tiver uma alteração ou no PSA ou no toque. E aí tu vai fazer essa biópsia. E se mostrar uma alteração, e o que pode causar uma biópsia de alteração? Pode daqui a pouco dar uma infecção, esse paciente vai ser tratado. Agora, daqui a pouco ele está com tumor grave. Tem que ser tratado. Esses tumores que têm um Gleason, como o Dr. Dino falou, um Gleason maior, um Gleason mais elevado, eles têm uma duplicação tumoral muito rápida. E esse tumor pode invadir, pode dar algum problema mais sério mais precocemente. Então, assim, na opinião da Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreamento ainda é uma maneira importante de fazer uma detecção precoce de um possível tumor nesse paciente. Maria Elenir, e vocês que têm um contato direto com o pessoal dos bairros, o acompanhamento diário, como é que funciona, como é que vocês percebem também essa procura e essa relação, né, com os médicos e os pacientes? Bom, no Novembro Azul, semelhante ao Outubro Rosa, as UBS se preparam também para estar fazendo ações, né, que motivem o homem a tratar a questão da prevenção e da promoção da sua saúde. Então, começamos enfeitando a UBS, né, com balões azuis, com cartazes, assim, que instiga a população a estar se sentindo assim acolhida, né, e começar a pensar um pouquinho em algumas questões que a gente quer trabalhar com eles. E como foi bem colocado, os homens dificilmente eles procuram o serviço de saúde. Quando eles procuram o serviço de saúde, já estão com alguma queixa, alguma patologia. Então, a gente procura utilizar todos os espaços onde o homem está na unidade. Então, sala de espera é uma coisa que a gente faz bastante, entregamos folders, discutimos esses assuntos com eles enquanto eles estão aguardando a consulta médica. Trabalhamos bastante nos nossos grupos, os grupos já existentes na comunidade, como o grupo de hipertensos e diabéticos, o grupo de saúde mental. Por mais que a maioria das pessoas que participem desse grupo são mulheres, acho que ficou muito claro também nas entrevistas que apareceram ali,
quando a mulher se conscientiza, né, ela vai como multiplicadora para dentro da sua casa e como multiplicadora para a sua unidade, para a sua comunidade também. Nós também procuramos fazer uma atividade que eu acho que é bem interessante, atividade extramuro. Então, nós vamos às empresas próximas à unidade. Então, por exemplo, na UBS Santa Fé, vamos na Codeca, onde a própria empresa vai ceder um espaço para que a gente converse com os seus funcionários lá, né, e faça essa questão de divulgação, né, porque muitas vezes no horário de funcionamento da UBS eles estão trabalhando também, então eles não conseguiriam acessar. Na UBS Belo Horizonte, vamos na transportadora Transpaulo também fazer essa conversa com os funcionários. Sim. E são ações bem recebidas pela empresa e pelos próprios funcionários, porque fora disso, talvez eles não tivessem esse acesso, né, a essa informação. E eu vejo muitos homens chegam mesmo nesse mês procurando o serviço de saúde, procurando agendamento de consulta médica, né, porque ouviram a informação na mídia, ouviram a informação na comunidade e acarreta um aumento um pouquinho maior com relação à procura nesse período. Tá certo. Maria Elenir, obrigado pela presença. Pessoal, o programa de hoje está chegando no fim. Infelizmente, não deu tempo de ouvir de novo todo mundo, porque o tempo está estourado. A gente se compromete a fazer um outro programa para debater mais sobre esse assunto, saber mais sobre câncer de próstata e todas as outras doenças que podem vir a acarretar no caso de uma não averiguação, não um acompanhamento. O programa de hoje fica por aqui, mas eu deixo vocês na companhia do Quarteto Angus e a gente se vê numa próxima. Até mais!